Continuando a leitura do nosso livro Entre a Terra e o Céu, hoje vamos ler o capítulo 34 e o título é Em Tarefa de Socorro. Na noite do dia seguinte, fomos inesperadamente visitados por Odila, que nos pedia socorro. A preocupada amiga, agora ciente do drama escuro que se desenrolara no passado próximo, para melhor entender as inquietudes do presente, compreendia as necessidades de Amaro e Júlio, aos quais amava por esposo e filho do coração, e rogava assistência para Zulmira, novamente acamada. Atendendo a apelos de Evelina, tornara ao ambiente doméstico para soerguer o bom ânimo daquela que a sucedera na direção do lar e voltara aflita. Arrojara-se Zulmira a profundo abatimento. Recusava remédio e alimentação. Enfraquecia assustadoramente. Sabia agora que a permanência dela no mundo e na carne se revestia de excepcional importância para seu grupo familiar e, atenta a isso, continuava intercedendo. A rápida informação da mensageira impressionava e comovia pelo tom de amorosa aflição em que era vazada. Não nos delongamos na resposta. Era mais de meia-noite na cidade, quando atravessamos a porta acolhedora da casa do ferroviário, que desde muito constituía para nós valioso ponto de ação. A dona da casa, de pensamento fixo nas derradeiras cenas da morte do pequenino, jazia no leito em prostração deplorável. Emagrecera de modo alarmante. Fundas olheiras roxas contrastavam com a acentuada palidez do rosto desfigurado. Recaíra na introversão em que a conhecêramos, rememorava o afogamento do pequeno enteado, e longe de saber que o retivera nos braços como filho abençoado de sua ternura, sentia-se na condição de ré infortunada no banco da justiça. De certo, pensava agoniada, sofria a punição divina. Aquela morte do pequeno, quando tudo fazia crer que ele cresceria para a aventura do lar, correspondendo-lhe a expectativa, era dolorosa pena imposta ao seu maternal coração. Devia ter sido pronunciada perante os juízes da sabedoria celeste. No mundo, ninguém lhe conhecia o remorso de guardiã invigilante e cruel, mas fora sem dúvida identificada pelos tribunais de 1000 olhos do direito incorruptível. Não amparara convenientemente o filhinho de Odila, relegando-o a intencional abandono. Agora, perdia inexplicavelmente o rebento que lhe definia a esperança no grande futuro. Valeria erguer-se e disputar aquilo que para ela representava a dor de viver? Reconhecia-se esmagada. O complexo de culpa retomara-lhe o cérebro e enfermara-lhe o coração. Reparamos que diversos medicamentos se alinhavam à cabeceira, mas nosso instrutor examinou-os, auscultou a doente e informou. O remédio de Zulmira é daqueles que a farmácia não possui. Virá dela mesma. Precisamos refazer-lhe a esperança e o gosto de viver. Descontrolou-se-lhe de novo a mente. Desinteressou-se da luta e a abstenção de alimentos acarreta-lhe a inanição progressiva. E o reencontro com o filhinho? Perguntou Hilário. Não seria o melhor processo de restaurar-lhe o bom ânimo? É o que esperamos, recordou o ministro. Todavia, Júlio, na fase que atravessa, requisita pelo menos uma semana de absoluto repouso, e até lá é indispensável entreter-lhe as energias. Em seguida, Clarencio entrou em ação, aplicando-lhe recursos magnéticos com o nosso humilde concurso. A tensão nervosa de Zulmira, porém, atingira o apogeu e apenas conseguimos sossegá-la de alguma sorte, sem conduzi-la ao sono reparador que seria de desejar. Odila, fortalecida, tomava-a em seus braços quando fomos defrontados por imprevisto fenômeno. Mário Silva, desligado do corpo denso, com a rapidez de um relâmpago, penetrou o quarto de olhos esgazeados,
à maneira de louco, contemplou a doente por alguns instantes e afastou-se. Volvemos nossa indagadora atenção para o ministro, que esclareceu sua detença. É sabido que o criminoso habitualmente volta ao local do crime. O remorso é uma força que nos algema à retaguarda. E porque nos inclinássemos à procura do visitante inesperado, o instrutor aquietou-nos, recomendando: aguardemos, Mário voltará. Com efeito, Silva, depois de alguns minutos, regressou ao aposento. Com a mesma expressão de dementado, fixou a pobre enferma e dessa vez rojou-se de joelho, exclamando: perdão, perdão, sou um assassino, um assassino. Levantamo-nos instintivamente com o propósito de socorrê-lo, mas tocado de longe pela nossa influência magnética, qual se for alcançado por um raio, o enfermeiro projetou-se para fora. Infortunado amigo, falou o ministro contristado, sofre muito, ajudemo-lo a soerguer-se. No átimo, ganhamos o domicílio de Mário, encontrando-o em pesadelo aflitivo, contido ao leito à custa de poderosos anestésicos. Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse delicada e confiante, de que nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas ocupa aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, e indicou Mário estendido na cama, é francamente anormal e tem uma intromissão de espíritos diabólicos. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com nossa presença. É enfermeira? Perguntou nosso instrutor cortês. Não sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedoso. É um cooperador devotado às crianças doentes e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. E numa linguagem genuinamente católica romana, rematou: muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, fez credor das melhores atenções de nossa irmandade. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou: como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então, estou presa, de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura tão encantadoramente ingênua que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilária e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. É comovente pensar na sublimidade da sua missão, depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção de Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Mas, irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Ela baixou humildemente os olhos e ponderou. Não penso assim. Sou uma pobre religiosa em trabalho para resgatar os próprios pecados.